O dog do Reddit. Ela olhou para mim e disse friamente: "Não cozinho para você. Eu só cozinho para os meus filhos. Você é um homem adulto. Se vire." Após ouvir isso, eu não disse nada, mas os papéis do divórcio disseram tudo. E até hoje eu me lembro do grito dela, dizendo: "Você vai acabar com tudo por causa do jantar?" Minha atitude, assim como a reação dela ao descobrir, foram mais altos do que qualquer refeição que ela já tivesse feito na vida. Bem, lembro-me de ter chegado em casa por volta das 7 horas. Dia longo de trabalho. Do tipo que deixa um zumbido nos ossos. Tudo o que eu queria era uma noite tranquila em casa. A casa era minha, comprada e paga anos antes de conhecer minha esposa Sarah. Depois ela e os seus 2 filhos, um menino e uma menina, se mudaram após o nosso casamento, há 5 anos. Tornou-se nossa casa. Ou assim eu pensei. O cheiro de frango assado estava no ar, e por um segundo, meus ombros relaxaram. Uma refeição simples, decente. Entrei na cozinha e a cena era bastante comum. Sarah estava no balcão rolando o celular. Os filhos dela, Jake, de 16 anos, e Emily, de 14, estavam à mesa. Pratos cheios de frango, purê de batata e vagem. Eles riam de algum vídeo no celular. Parecia um jantar de família agradável. Deixei minhas chaves na tigela perto da porta. "Oi, pessoal, o cheiro está ótimo, querida." Sarah não levantou os olhos do celular. "Oi." As crianças resmungaram um cumprimento. Fui ao armário pegar um prato. Quando estendi a mão para a travessa no fogão para pegar um pouco de frango, a voz de Sarah cortou o ar. Não estava zangada. Era apenas plana, fria. "Não tenho o suficiente para você." Parei. Olhei para a travessa. Ainda havia pelo menos meio frango. Bastante purê e vagem também. Devia ter ouvido errado. "Desculpa, o que você disse?" Dessa vez ela levantou os olhos, a expressão indecifrável. "Não fiz o suficiente para você. Fiz o jantar para mim e para as crianças." Fiquei confuso. Isso nunca tinha acontecido antes. "Ok, bem, parece que tem bastante. Fico feliz com um pedaço menor." Então ela disse as palavras que mudaram tudo. Ela olhou direto para mim, sem emoção no rosto, e disse: "Eu não cozinho para você, Mark. Eu só cozinho para meus filhos. Você é um homem adulto. Pode se virar." E então voltou a olhar para o celular. Silêncio. As crianças pararam de rir. Agora olhavam para os pratos, fingindo que não tinham ouvido nada. O ar da sala passou de quente cheirando a frango para um frio ártico. "Se vire." Fiquei ali por uns bons 10 segundos. O prato pesado na minha mão. Minha mente estava estranhamente quieta. Não houve explosão de raiva. Nenhuma onda emocional. Foi como se as palavras dela fossem uma chave girando uma fechadura que eu nem sabia que existia. Houve um clique final, definitivo. Olhei para a cena. Minha esposa no celular, os filhos dela comendo uma refeição na minha casa, à minha mesa, e eu, o homem adulto sendo mandado se virar para arrumar minha própria janta. O provedor de toda aquela cena. A hipoteca, as contas, o carro que ela dirigia, a comida da geladeira que ela usava para cozinhar para a família. Agora oficialmente eu era apenas o cara que bancava tudo. Um estranho. Uma carteira com pernas. Não disse uma palavra. Coloquei o prato de volta no armário. Os movimentos lentos e deliberados. Fui até a geladeira, peguei a pizza que sobrara do fim de semana e coloquei uma fatia no micro-ondas. Comi em pé no balcão, rolando as notícias no celular. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Ninguém falou nada. Quando terminei, lavei meu prato, coloquei na lava-louças e fui para meu escritório em casa. Fechei a porta. Aquele foi o momento em que nosso casamento acabou. Ela só não sabia disso ainda. Nas 3 semanas seguintes, eu me virei. Não fiz cena. Não discuti nem exigi desculpas. Isso seria inútil. Ela tinha me mostrado exatamente a minha posição na casa. Discutir seria como um senhorio discutir com os inquilinos sobre por que eles não o convidam para as festas. Então me adaptei. Comecei a fazer minhas próprias compras no mercado, no caminho de casa. Só o suficiente para mim por alguns dias. Comprei uma pequena churrasqueira para o pátio e comecei a preparar meus próprios jantares lá fora. Bife, hambúrguer, frango, tudo no pátio, lendo um livro. Parei de contribuir para o fundo de compras da família. Continuei pagando as contas da casa, claro, as luzes ficaram acesas. Mas o fluxo de dinheiro que ia para a conta pessoal dela para as despesas domésticas, que, na verdade, significava roupas para ela e para as crianças, lanches fora e o que mais quisesse, secou.
Simplesmente parei a transferência automática. Ela percebeu, claro, depois de uma semana. Veio falar comigo irritada. O cartão do mercado foi recusado. E você não colocou dinheiro na minha conta essa semana? Levantei os olhos do laptop. Estou me virando, como você disse. Estou cuidando da minha própria comida agora, então ajustei o orçamento de acordo. Mark, isso não tem graça. As crianças precisam de coisas. As crianças são sempre bem-vindas para comer a comida que eu compro para mim, respondi calmamente. E se você precisar de dinheiro para as compras para você e para elas, pode usar o cartão da conta conjunta que temos. Essa era uma conta que eu não usava há anos e que tinha talvez algumas centenas de dólares. Tecnicamente era nosso dinheiro, mas uma ninharia comparada ao que ela estava acostumada. Ela me encarou, perplexa. Achava que eu estava sendo mesquinho, punindo-a por causa do jantar. Ela não via o quadro maior. Não percebia que eu simplesmente havia aceitado as novas regras que ela mesma tinha imposto. Ela traçara uma linha na areia, separando ela e os filhos de mim. Eu só estava tornando essa linha oficial. Enquanto ela fervia por causa do orçamento de mercado, eu fazia outros movimentos em silêncio. Consultei um advogado de divórcio, um dos melhores da cidade. Expliquei toda a situação, o acordo pré-nupcial que assinamos, que deixava claro que a casa e meus investimentos principais eram de minha propriedade exclusiva. Os 5 anos de extratos bancários mostrando que eu era o único provedor da casa. Contei a ele sobre o incidente do jantar. Ele apenas assentiu, com um pequeno sorriso sombrio. Disse que era o exemplo mais claro de ruptura conjugal que tinha ouvido em muito tempo. Redigiu os papéis. Eles foram entregues em casa por um oficial de justiça na sexta-feira passada à tarde. Fiz questão de estar em casa. Estava no pátio grelhando um bife. O servidor entregou o envelope a ela. Ela abriu ali mesmo na sala de estar. O rosto passou da confusão para a descrença, até chegar a uma fúria ardente. Ela saiu furiosa para o pátio, balançando os papéis na mão. O que é isso? Que diabos é isso, Mark? Virei calmamente meu bife. É um pedido de divórcio, Sarah. A voz dela subiu a um grito, o som ecoando no quintal silencioso. Um divórcio. Você vai acabar com o nosso casamento por causa de um jantar. Está falando sério? Vai jogar fora 5 anos por causa de uma refeição estúpida? Finalmente olhei para ela, minha expressão tão calma quanto eu me sentia. Não, Sarah, não estou acabando com isso por causa do jantar. Estou acabando por causa da percepção de que não sou seu marido. Sou seu senhorio. Sou seu banqueiro. Eu era apenas o cara com quem você morava, que pagava por tudo enquanto você criava sua família. Você mesma disse. Você cozinha para seus filhos, não para mim. Pois bem, agora você pode descobrir como sustentar seus filhos também. A expressão no rosto dela foi de puro choque. A fúria de quem se achava no direito deu lugar a um lampejo de pânico genuíno. Pela primeira vez, acho que ela entendeu. Nunca foi sobre o frango. Foi sobre tudo. E ela só percebeu isso tarde demais. A atualização 1. Já faz uma semana desde que os papéis foram entregues. Dizer que as coisas estão tensas nesta casa seria como dizer que o oceano é um pouco úmido. Obrigado pelos comentários e pelo apoio. É bom saber que eu não sou louco por ver o episódio do jantar como a gota d'água. Depois do choque inicial no pátio, o pânico de Sarah rapidamente voltou ao padrão de sempre. Indignação. Ela passou o fim de semana inteiro trancada no quarto, fazendo ligações furiosas ou andando pela casa, alternando entre chorar e me lançar olhares de ódio. As crianças estiveram praticamente invisíveis, escondidas em seus quartos. Não as culpo. O primeiro movimento dela foi ligar para a mãe, Brenda. Brenda então me ligou, pronta para a batalha. Atendi já sabendo o que viria. Mark, acabei de ouvir a coisa mais ridícula. Sarah está inconsolável. Você vai se divorciar dela porque ela não lhe serviu um prato de frango? Você perdeu a cabeça? Mantive a voz calma. Com todo respeito, Brenda, isso não é sobre um prato de frango. É sobre eu ser informado de que não sou considerado parte da família que estou sustentando. Foi um sintoma de um problema muito maior. Ela estava cansada. Tem 2 crianças para cuidar. Às vezes o homem precisa ser adulto e fazer um sanduíche para si mesmo. Ela gritou. Concordo, respondi. E agora estou sendo adulto e cuidando dos meus próprios assuntos permanentemente. O advogado da Sarah pode falar com o meu advogado a partir de agora. Dei a ela o nome e o número do meu advogado e encerrei a ligação educadamente. Depois veio a tentativa de usar as crianças como arma. Na segunda-feira, Sarah apareceu com uma nova tática. Os olhos vermelhos, a voz pingando de falsa preocupação. Mark, precisamos pensar nas crianças.
Isso vai ser tão difícil para elas. Vão ser arrancadas de casa, da escola. Isso é justo com elas? Tudo por causa do seu orgulho. Olhei para ela. Eu já pensei nas crianças. Você e eu vamos garantir que não fiquem desamparadas. Mas esta casa é meu bem pré-marital, como nosso acordo pré-nupcial deixa claro. Nunca foi e nunca seria herança delas vinda de mim. Onde vou morar será responsabilidade sua e da sua capacidade de sustentá-las. Algo que você parece ter esquecido como fazer. A menção ao pré-nupcial fez o rosto dela endurecer. Acho que ela nunca levou aquele documento a sério. Provavelmente pensou que era só um papel sem valor. A pressão financeira está começando a funcionar como planejado. Ela contratou um advogado próprio. Um verdadeiro tubarão, pelo que percebo. Meu advogado recebeu a primeira carta oficial ontem. As exigências são, francamente, insanas. Ela quer uso exclusivo da casa, uma quantia ridícula de pensão alimentícia. E o golpe mais baixo? Quer que eu pague pensão para Jake e Emily. O advogado dela tenta argumentar que, por ter agido como figura paterna durante 5 anos, eu teria um dever implícito de cuidado. Meu advogado apenas riu ao ler essa parte. Ele disse que era um exagero clássico, projetado para me assustar e forçar um acordo maior. Respondemos com uma réplica simples e firme. Reiteramos os termos do pré-nupcial. Declaramos que a casa não é negociável. Oferecemos uma pensão limitada e razoável, apenas para ajudá-la a se reerguer, mas nada próximo ao que ela quer. E rejeitamos totalmente qualquer responsabilidade financeira por filhos que não são meus legalmente cujo pai biológico, até onde sei, continua vivo e bem. O episódio mais revelador aconteceu 2 dias atrás. Voltei do trabalho e a casa estava cheia do cheiro do meu prato favorito, lasanha. Sarah tinha feito uma travessa enorme. Me recebeu na porta com um sorriso. O primeiro sorriso real que eu vi em anos. Fiz jantar, disse suavemente. Para todos nós. Olhei para ela, depois para a mesa, que estava posta para 4 pela primeira vez em 1 mês. Era uma encenação, uma tentativa desesperada e transparente de voltar no tempo, fingindo que o último mês não havia acontecido. Obrigada, Sarah, respondi, com a voz educada, mais distante. Mas já tenho planos. Passei direto por ela, fui ao escritório e, alguns minutos depois, saí para um pub local comer hambúrguer e beber cerveja. Pude sentir os olhos dela queimando minhas costas enquanto eu saía pela porta. Ela não está arrependida. Ela está com medo. Não sentiu minha falta, do marido. Sentiu falta da minha carteira. Sentiu falta da segurança. Sentiu falta da vida fácil em que podia ter uma família que eu era obrigado a sustentar, mas da qual não podia fazer parte. O cheiro de lasanha não tinha aroma de desculpa. Tinha cheiro de desespero. E isso não muda nada. A atualização 2. Já faz 1 mês. A atmosfera da casa passou de tensa para surreal. Somos essencialmente 2 pessoas diferentes morando no mesmo espaço, comunicando-nos apenas por mensagens curtas de texto ou, mais frequentemente, através dos advogados. A estratégia inicial da Sarah, exigir tudo e ver o que cola, bateu de frente com a muralha do nosso acordo pré-nupcial. O advogado dela é bom, mas nenhum bom advogado pode mudar as palavras escritas em um documento assinado e reconhecido em cartório. A casa é minha. Meus principais investimentos são meus. A reivindicação dela por pensão para os filhos foi rejeitada logo na primeira audiência preliminar. O juiz praticamente riu da petição, o que, pelo que me disseram, deixou o advogado dela furioso e Sarah em lágrimas. Agora que a campanha de choque e intimidação fracassou, ela passou para a próxima fase, em uma guerra de desgaste e truques sujos. Algumas semanas atrás, comecei a notar cobranças estranhas em um cartão de crédito conjunto que mantínhamos apenas para emergências. Estava zerado havia anos. De repente, surgiram gastos com um dia de spa de luxo, uma bolsa de grife nova, jantares caros com amigas. Ela tentava criar dívidas matrimoniais, pensando que eu teria de arcar com metade no divórcio. Liguei imediatamente para a operadora do cartão, congelei a conta e relatei como roubo. Já que ela não tinha mais autorização para usar aquele cartão fora de emergências, especialmente após a separação, enviei o extrato ao meu advogado, que entrou com uma moção para que todas as dívidas contraídas por ela após a data da separação fossem atribuídas somente a ela. Mais uma brecha fechada. O movimento seguinte foi mais pessoal. Ela tentou virar as crianças contra mim. Ouvi uma conversa dela com Jake, o filho. Ela chorava, dizendo a ele que eu queria colocá-los na rua e que não me importava com o que acontecesse com eles. Me pintava como vilão, o cruel padrasto que os abandonava em seu momento de necessidade. Para minha surpresa, não pareceu funcionar tão bem quanto ela esperava. Jake tem 16 anos. Não é mais uma criança. Acho que ele entende melhor a situação do que ela imagina. No dia seguinte, ele realmente bateu na porta do meu escritório.
Foi a primeira vez em semanas que ele iniciou uma conversa comigo. Oi, Mark, disse ele, parecendo constrangido. Minha mãe está muito chateada. Eu sei, Jake. Sinto muito. Você e Emily estão no meio disso. Ele arrastou os pés. Ela disse que você está fazendo a gente sair. Sua mãe e eu estamos nos divorciando, respondi, mantendo a voz neutra. Esta é minha casa. Então, sim, eventualmente você e Emily terão de se mudar. Mas não estou jogando vocês na rua. Sua mãe vai receber um acordo que vai ajudá-la a conseguir um novo lugar. Ele apenas assentiu. Tá. É só que, naquela noite do jantar, nós ouvimos o que ela disse. Foi muito errado. Aquela única frase foi mais validante do que qualquer coisa que meu advogado pudesse me dizer. As crianças ouviram. Elas sabiam. O maior golpe, no entanto, veio na semana passada. Meu advogado me ligou e Mark, você precisa ver isso. Sarah entrou com uma moção para uma audiência de emergência. Ela está te acusando de abuso emocional e pedindo uma ordem de restrição para te tirar de casa. Meu sangue gelou. Esse era um novo nível. A moção estava cheia de mentiras e exageros. Pintava meu distanciamento silencioso após o incidente do jantar como uma forma de tratamento frio e guerra psicológica. Alegava que meu controle sobre as finanças era um instrumento de abuso. Ela tentava me expulsar da minha própria casa. Ontem fomos ao tribunal. Sarah subiu ao banco das testemunhas e fez uma performance digna de Oscar, chorosa, sobre como se sentia intimidada e com medo de mim. Foi nauseante. Quando chegou a vez do meu advogado, ele não a atacou. Ele apenas apresentou fatos. Mostrou o pré-nupcial. Mostrou os extratos bancários. Então trouxe à tona o incidente do jantar. Senhora Miller, disse calmamente, poderia relatar ao tribunal a conversa que teve com seu marido na noite de 16 de julho, sobre o jantar? Ela imediatamente ficou na defensiva. Não foi nada. Foi uma briga boba por causa de frango. Não foi isso que perguntei, pressionou meu advogado. Poderia dizer ao tribunal exatamente o que a senhora disse a ele? Ela gaguejou, tentando evitar a resposta. O juiz, impaciente, finalmente disse, responda à pergunta, senhora Miller. Ela murmurou, quase sussurrando, e eu disse a ele que não cozinho para ele, só para meus filhos, e que ele devia se virar. Meu advogado deixou as palavras pairarem no ar. A senhora disse ao homem que paga a hipoteca da casa em que vive, as contas, o carro que dirige e os mantimentos que compra, que ele não fazia parte da refeição em família. E agora a senhora alega que a reação dele a essa declaração, sua decisão de, como a senhora mesma disse, se virar sozinho, é uma forma de abuso que a faz temer por sua segurança? O juiz olhou para Sarah, depois para o advogado dela, e de volta para Sarah. Ele indeferiu a moção na hora. Chamou aquilo de uma tentativa transparente e frívola de manipular o sistema jurídico. Também a advertiu que, se apresenta-se outra moção semelhante, consideraria aplicar sanções contra ela e seu advogado. Saímos do tribunal e senti que podia respirar de novo. Ela tinha dado o maior golpe, e não só errou, como foi um fracasso espetacular. A guerra não acabou, mas sinto que a maré virou de vez. Ela não está mais lutando por um acordo justo. Está lutando contra as consequências inevitáveis das próprias ações. A atualização 3. Já se passaram 6 meses desde que comi aquela fatia solitária de pizza de micro-ondas no balcão da cozinha. Na semana passada, o divórcio foi finalizado. A guerra de desgaste acabou. Depois da tentativa desastrosa de conseguir uma ordem de restrição, a luta de Sarah também perdeu força. O advogado dela, provavelmente percebendo que estava em um caso perdido e sem querer enfrentar sanções do juiz, aconselhou-a a aceitar a proposta de acordo. Era a mesma proposta que fizemos desde o início, em uma divisão justa dos bens acumulados durante nossos 5 anos de casamento e 12 meses de pensão reabilitativa para ajudá-la a se reerguer e arrumar um emprego em tempo integral. Era mais do que justo, mas estava a anos-luz da vida de conforto vitalício que ela exigia. As últimas semanas dela na casa foram estranhas. Toda a luta desapareceu, substituída por um silêncio sombrio e ressentido. Ela contratou uma empresa de mudanças e, ao longo de um fim de semana, levou suas coisas e as das crianças embora da minha casa. Fiquei de lado, mas estava lá quando ela saiu pela última vez. Ela não me olhou. Apenas fechou a porta atrás de si. E foi isso. O silêncio que ficou foi o som mais pacífico que já ouvi. Então, o que aconteceu com ela? Ouvi por aí que a realidade tem sido um choque duro. O dinheiro do acordo, que no papel parecia bastante, está sendo rapidamente consumido pelo custo de vida nesta cidade. Ela teve que alugar um pequeno apartamento de 2 quartos em uma parte menos desejada da cidade. Sem quintal grande, sem bancadas de granito, sem closets espaçosos. Também precisou arrumar um emprego em tempo integral pela primeira vez em mais de uma década. Está trabalhando como recepcionista em um consultório odontológico.
Pelo que eu vi, reclama disso o tempo todo. Reclama do apartamento pequeno, de ter que fazer orçamento, de como fica cansada depois de trabalhar o dia todo. Está furiosa porque a vida fácil acabou. A parte mais interessante é o que aconteceu com os filhos. Algumas semanas atrás, Jake, o filho dela, me ligou. Ele está começando a pesquisar faculdades e queria meu conselho em algumas coisas. Tivemos uma boa conversa e, no final, ele disse algo que me deixou sem palavras, sabe, a mãe está miserável. Grita muito. Fica dizendo que você arruinou a vida dela. Ele fez uma pausa. Mas não foi você. Foi ela. Eu entendi isso agora. Aquilo significou mais para mim do que vencer qualquer batalha judicial. Quanto a mim, a vida está boa. Recuperei minha casa. Agora ela realmente parece meu espaço de novo. Tenho trabalhado em projetos que adiei, me reconectado com amigos e simplesmente aproveitado o silêncio. Todo o processo me custou muito dinheiro e muito estresse. Mas o que recuperei foi meu respeito próprio. A vingança, no fim, não foi um grande plano elaborado. Foi apenas deixar as consequências das ações dela se desenrolarem. Toda a visão de mundo dela se baseava na suposição de que meu papel era sustentá-la e sustentar os filhos dela. Sem questionar. E que eu deveria ser grato por qualquer migalha de afeto que ela jogasse para mim. Ela me via como uma utilidade, não como parceiro. No momento em que disse, você é um homem adulto. Se vire, ela achou que estava me colocando no meu lugar, mas na verdade estava me dando a minha liberdade. Ela me disse para me virar. E eu me virei. Descobri que estava melhor sozinho. Descobri como me proteger legalmente. Descobri como seguir em frente. E agora é ela quem precisa se virar. Descobrir como pagar o aluguel, como administrar um orçamento, como construir uma vida sem a rede de segurança que tomou como garantida e desrespeitou. O choro dela, você vai acabar com isso por causa de um jantar, mostrou que ela nunca entendeu o que tinha até perder. Ela não perdeu apenas um marido. Perdeu um estilo de vida que acreditava ser seu por direito. E isso, tenho que admitir, é uma resolução muito satisfatória. Obrigado por ouvir. Comentários sobre o relato. A ex do Op se mostrou incapaz de aprender um conceito básico, que a maioria dos cachorros aprende logo como filhote, que é a ideia de que nunca se morde a mão que lhe dá comida. Ou seja, em termos de QI, ela já começou mal. Fora isso, a frieza com a qual ela disse e agiu foi também algo que foi muito marcante para o Op. Não bastava ela dizer que ele não poderia comer a comida que ele pagou, na casa que ele comprou, após chegar cansado do trabalho. Mas também foi como ela o fez, demonstrando uma pura ingratidão. Não era sobre a comida, era sobre a completa destruição da parceria e do respeito. O jantar foi apenas o ponto de ruptura. Ao final o Op recuperou o seu respeito, já quanto a ela, acredito que vai odiar quando tiver que cozinhar frango novamente. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.